O prometido é devido e estamos para a segunda parte da Pedra da Audiência. Quando largamos da primeira parte, falamos da injustiça que tombou sobre César Oliveira. César Oliveira é o atual presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia e tudo apontava para que pudesse ser recandidato. Num golpe de mágica, Luís Filipe Menezes optou por José Guilherme Aguiar. Entretanto, José Guilherme Aguiar roeu a corda. Entretanto, Carlos Abreu Amorim, o candidato escolhido por Luís Filipe Menezes, veio, com humildade, solicitar a César Oliveira que aceitasse desta vez o convite, porque, afinal, quem convidava era o cabeça de lista à Câmara Municipal pela coligação Gaia na Frente. Porquê, César Oliveira? Eu não lhe sei responder objetivamente a essa pergunta, porque não há nenhumas condições objetivas e eu também, sinceramente, acho que o Dr. Luís Filipe Menezes encontrou aquelas soluções devido à circunstância das situações que foram ocorrendo. Acho que, na minha opinião, pelo menos não há razões objetivas para isso. O Dr. Luís Filipe Menezes nunca teve, da minha parte, razões para ter essa atitude, se é que não a entendo rigorosamente assim. É evidente que eu sou uma pessoa de convicções e eu o que tenho a dizer, digo objetivamente, sempre com muita educação às pessoas, e disse algumas coisas ao Dr. Luís Filipe Menezes. Eu penso que essa decisão foi uma decisão na altura da conjuntura para procurar a melhor solução para o município. Solução que César Oliveira não concordou e não concordou, demitiu-se de vice-presidente da Comissão Política Conselhia do PSD. Não me demiti por causa da solução. Demiti-me por causa dos procedimentos. Dos métodos e procedimentos. Demiti-me da vice-presidência da Comissão Política. Porquê? Porque acho que deveria haver muito mais diálogo na minha qualidade de vice-presidente da Comissão Política do que aquele que houve. E que me fossem explicados os métodos nos quais eu não me revia. E tive a oportunidade de dizer claramente isso mesmo. Portanto, as pessoas decidiram e eu não tinha outra hipótese senão, não concordando com os métodos, me retirar naturalmente do lugar que ocupava e que era o lugar tenente, se quisermos, do Dr. Luís Filipe Menezes, na Comissão Política. Segundo transpareceu cá para fora, César Oliveira terá ido para a lista negra, se é que se pode chamar, de Luís Filipe Menezes, quando se opôs à escolha de José Guilherme Aguiar como candidato à Câmara Municipal. Eu realmente não sei se foi para a lista negra, porque eu considero não estar em lista negra nenhuma, porque eu quero dizer também já agora que Carlos Abreu Amorim convidou-me para me recandidatar à Assembleia Municipal, mas não foi ele próprio, sozinho, que o fez. Foi um conjunto de pessoas, nomeadamente o Presidente da Comissão Política Conselhia. Aliás, foi ele próprio que me anunciou que tinha sido votado o meu nome por unanimidade e aclamação no seio da Comissão Política. Foi o Dr. Luís Filipe Menezes que me comunicou formalmente. Ora, e foi ele que a propôs formalmente no órgão próprio que eu gostaria, naturalmente, pessoalmente, independentemente do honroso convite do Carlos Amorim me fez, e que eu pensei e falei com a minha família e de alguma forma ajuizei os diversos pontos de vista, e um dos quais foi de que eu continuo a ser militante de um partido que fundei, que ajudei a fundar. E eu, naturalmente, fosse em que circunstância fosse, eu não poderia nunca estar contra a candidatura do meu próprio partido. Bem ou mal, era a candidatura do meu partido. Nunca iria dar corpo a nenhuma outra candidatura que fosse ou de independente ou de outra cor partidária. Porque eu sou militante de um partido e tenho convicções. E sei que, de facto, aquilo que os homens e mulheres dentro do meu partido, as capacidades que eles têm, mesmo alguns zangados, continuam a ter muitas capacidades e são reservas reais para aquilo que é o progresso de uma comunidade. Portanto, eu nunca estive quanto a essa solução, ao contrário do que alguns pensavam. Estive, naturalmente, não me revi na escolha do Dr. José Guilherme Aguiar, é público, e não interessa estar aqui exaustivamente a dizer o porquê, é porque é a minha opção, até porque algumas situações de interpretação política que o Dr. José Guilherme tem ou teve, que eu não me revejo, e como tal, convictamente não podia votar nele. Mas pronto, não tenho nada contra
sou amigo dele, tenho apreço por ele e consideração, portanto, é legítimo que ele seja candidato, até porque ele tomou a iniciativa de se demitir do PSD, portanto, é um cidadão livre. Bom, eu, naturalmente, que nunca, tenho a consciência que nunca estive em lista negra nenhuma, porque eu acho que dentro do meu partido não há listas negras. Pode haver uma ou outra pessoa... São cinzentas. Pode haver uma outra pessoa que não esteja consonante, não esteja completamente de acordo com as posições dos responsáveis, mas pronto, são opiniões e acho que até se valoriza. Opiniões que, segundo os estatutos do PSD, levam à exclusão automática do partido. Às vezes pode, mas eu, como nunca, não feri nunca os estatutos do meu partido, nunca podia ser excluído. Mas há quem tenha ferido recentemente, e muitas dezenas, ou algumas dezenas, e portanto vamos ter em Gaia, provavelmente, umas dezenas de expulsões. Se forem aplicados estatutos. Se forem aplicados estatutos. Com certeza, não é? Exatamente. Mas quero dizer, ainda a propósito disso, desculpe-me só para fechar essa questão, portanto, eu, quando me fazem... Eu sou um homem disponível e quero lhe dizer o seguinte, muito mais que propriamente o fervor partidário, eu acho que tenho desenvolvido o meu trabalho como Presidente da Assembleia nestes últimos 4 anos, já fui deputado municipal alguns anos, já fui candidato a uma junta de freguesia, já fui membro da Assembleia de Freguesias, portanto, entendo e interpreto bem aquilo que é, depois da eleição, aquilo que deve ser a nossa conduta política, não é? E eu tenho feito na Assembleia Municipal e eu acho, inclusivamente, que o papel na Assembleia Municipal pode ser um papel importante e relevante naquilo que é a harmonização daquilo que é o sentido democrático das instituições das pessoas. Depois, costuma-se dizer que depois das eleições o objetivo é um único de todos, eu considero isso. E eu acho que ainda tenho, e foi uma das razões principais que me levou a dizer sim, em primeira instância, ao Dr. Carlos Alberto Amorim, em segunda instância à Comissão Política Conselhia, e em terceira instância, ou na primeira instância, até se quisermos, à população de Gaia, porque eu acho que ainda tenho muito para dar nas causas públicas para que nós possamos ter uma sociedade melhor em Vila Nova de Gaia, nomeadamente. Fundador do PSD, filiou-se em 1974, como já dissemos, é um militante 132 a nível nacional. Lembra-se dos primeiros tempos no PSD? Lembro perfeitamente. Na altura PPD? No PPD. Lembro perfeitamente, dou-lhe 2 ou 3 notas de uma reunião que tivemos, uma das primeiras reuniões que tivemos na Capela de Santo Vídeo, numa outra que tivemos no Sindicato de Estanoeiros, numa outra que tivemos no Colégio de Gaia, e depois a passagem para uma sede que o PSD teve em Albas Cabral, em que era uma pequena casa de habitação com umas salas exíguas, em que aí começou de facto a germinar fortemente o PSD. Tivemos, naturalmente, como todos se lembram, havia um desdobrável, um A5, em que tinham as linhas programáticas do partido, em maio, que depois deram origem aos estatutos e ao conteúdo daquilo que era a integração da social-democracia, e era esse pendor foi esse pendor da social-democracia que me fez aderir ao PSD. Quero dizer que antes de aderir ao PSD, logo após o 25 de Abril, visitei, nomeadamente, algumas sedes de outros partidos políticos, e ouvi algumas mensagens, e li muito, e já tinha alguma experiência naquilo que era o trabalho às causas públicas, ligado à paróquia, à minha paróquia, ligado ao movimento socialista e tudo isso, em que sabia muito bem o que queria, e aquilo que se enquadrava mais na minha maneira de ser. Portanto, aderi a um partido que me garantia que a social-democracia podia ser um fim para a democracia e não, digamos, um objeto de estagnação para esse mesmo país. Portanto, aderi e fui doutrinar. O nosso saudoso Sá Carneiro entregou-nos a alguns de nós as linhas programáticas, deu-nos algumas dicas e mandou-nos para as freguesias. Disse, vão para aqui, vão propagar a nossa mensagem. E assim aconteceu para várias freguesias, eu e outros companheiros meus, juntamente com outros companheiros, com outras pessoas de outros partidos, nomeadamente do Partido Socialista e do Partido Comunista, que íamos para freguesias. Lembramos que em 1975, 74, 75, 76 e até 1980, pelo menos, as campanhas eleitorais não era nada do que é de hoje. Nada, era pincel na mão, vamos lá colar cartazes, vamos lá pintar paredes. Sim, senhor. Ainda existem algumas paredes por aí fora pintadas de 1974 e 75.
era difícil. Muito difícil, mas olhe, tenho saudades desse tempo. Porque hoje em dia são as empresas que tratam tudo, ninguém trata de nada, ninguém sabe pegar... Hoje são todos profissionais da política. É, da política. Ninguém, se calhar, agora alguns nem sabem pegar num pincel para dar um bocado de cola. Mas acontecia isso, nós íamos colar os cartazes, nós íamos pintar paredes. Tem assim PSD. alguma cena interessante de uma noitada de colagem? Porque havia várias. Olha, tem uma cena interessantíssima, porque nós andávamos a correr a minha freguesia a colar os nossos cartazes e depois veio uma outra força política atrás de nós a tirá-los. Mas nós, teimosamente e com força, voltámos ao princípio, voltámos a colocar, mas já ficaram alguns para trás para guardar até que a cola secasse. Portanto, é uma coisa... ainda hoje guardo uma peçazinha que recortámos num funileiro, que hoje... não se chama assim, em zinco, com o símbolo do PSD, as setinhas do PSD, em que era mais fácil ir para não estragarmos as casas, pintávamos nas próprias ruas essas setas, sim. Com um negativo, lembra-se perfeitamente disso. Pronto, são situações continuadas que aconteceram e que fizeram de nós homens e mulheres, que havia também muitas mulheres nessas causas, homens e mulheres, e que fazem parte até do nosso passado, que eu acho que é um passado que nós temos que orgulhar. Na década de 80 chegou a Presidente da Conselhia do PSD, esteve por lá, pelo menos nessa década, em uns 6, 7 anos. Chegou a ser a maior secção do PSD, ou do PPD, do país. O que é que foi ser Presidente e o que é que levou a ser Uma grande Presidente? responsabilidade. Ser Presidente, eu fui logo... Lidou com muitas figuras importantes. Muito importantes. E mesmo conselhias. E conselhias Artur muito Nobre, importantes. Fernando Cabral. O Pinto Simões, tantos outros que passaram por Ferreira da Silva, tantos. E que isto foi o seguinte, tinha sido logo após o 25 de Abril presidente do meu núcleo de freguesia. E depois fui o candidato à Junta de Freguesia de Canelas. Isto foi uma forma continuada de estar na política e a minha forma de ser, a minha forma de estar, se calhar motivou algumas pessoas a virem-me convidar em determinada altura para eu poder encarar os destinos da Conselhia no partido. E assim cedi esse desafio, momentos difíceis, muito difíceis, porque na altura a política era muito difícil, muito participada, muitíssimo participada. Pôr um homem de Canelas à frente de homens de Santa Marinha e Mafamude não era tarefa fácil. Não era tarefa fácil, embora, digamos, o meu primeiro vice-presidente era um homem de Santa Marinha, o meu segundo vice-presidente era um homem de Mafamude. Mesmo assim? De Sandinho, não sei o quê, mesmo assim, era difícil. Até porque as sedes destes núcleos eram dentro da Conselhia. Não era difícil. Talvez pela minha característica de não sou uma pessoa de relevar muito aquilo que é o sentido paroquial das coisas ou da política. E eu nunca valorizei muito ser de Santa Marinha ou de Canelas. Não, para mim eram os objetivos. E foi assim sempre que eu me conduzi na vida e é assim que eu me conduzo na vida. E nessa altura o partido entendeu que eu fui a eleições concorridas, muito concorridas, ganhei-as e depois tinha a responsabilidade de governar conjuntamente. Lembro que na década de 80 havia as opções inadiáveis de Francisco Pinto Balsemão, eram momentos, enfim, bastante conturbados, aliás, Sousa Franco, o PPD, PSD, a posteriori, passou por várias cisões. Muitas. E não havia congresso ou pós-congresso que não desse para o torto. Para o torto, bem, para o direito, porque foi da maneira que o partido se fortaleceu. Exatamente. Aliás, foi onde houve cisões graves nos congressos, mas se quisermos, ao longo mesmo da vida do PSD, aconteceram isso. Eu lembro-me, conto esta passagem, porque é uma coisa que me está na memória, gravada na memória, são coisas que nunca mais passam. Eu uma vez fui à Assembleia da República visitar os nossos deputados. Havia naquela altura já grandes cisões e pensamentos, nomeadamente de saída de alguns nossos deputados para aquilo que foram as opções inadiáveis, em que participaram, salvo erro, 17 deputados do PSD naquela altura.
E uma coisa que me ficou gravada de má memória foi de que o PSD tinha uma sala com 2 portas, uma ponta é a outra. Sá Carneiro, eu vi isso com meus olhos, Sá Carneiro entrou por uma porta e vários deputados saíram pela outra. Isso é uma coisa que não deve ser exemplo para ninguém. E eu sempre me dediquei a combater essas coisas. Nós podemos ter direito à diferença, mas dentro da própria instituição. Dizem mais às vezes, agrada-lhe tudo. Não me agrada tudo dentro do meu partido. Mas se eu sair do meu partido, estou a contribuir para que as coisas mal feitas continuem a ter mais força. E eu não quero combater baseado naquilo que são as minhas convicções e a doutrina que o próprio partido ainda enverga. Praticamente todos os partidos abandonaram a doutrina, com exceção praticamente do PSD, continua a pugnar para a social-democracia. Mesmo pontualmente quando está no governo, quando tem que exercer outras políticas que não são muito consonantes com a social-democracia, mas continua a ter no seu primeiro objetivo a social-democracia. Mas o César não ficou por Gaia, também viajou até ao Porto. Sim, eu fui, o Rio. Exatamente, eu fui vários mandatos membro da Comissão Política Distrital, fui membro do Conselho Nacional do partido, ao nível nacional. Neste momento sou membro do Conselho Nacional e sou também membro da Comissão Política Nacional dos Autarcas Sociais-Democratas e tenho, digamos, aquilo que é o sentimento de que nós devemos participar nas instituições para... Eu quase me atrevi a dizer que um cidadão filiado ao PSD em 1974, presidente de uma conselhia de um órgão do PSD em 80, se não é o único neste momento no partido, anda muito próximo disso. Há vários ainda, apesar de tudo há vários. Nós em Gaia temos um homem, por exemplo, que não foi presidente da Conselhia, mas temos um homem que é presidente da Junta de Freguesia, de Mafamude, que é um homem também fundador do partido, esteve sempre em todas as causas e naturalmente que não foi presidente da Comissão Política da Conselhia, acho que não sei também se foi membro do Conselho Nacional, acho que também não foi, mas é um homem de que relevância e é fundador do partido, mas temos muitos outros, alguns já faleceram, outros ainda dizem, o Abílio Rocha, por exemplo. Mas estão afastados. Eu estou a dizer que se mantenham no ativo, num lugar de destaque no partido. Olha, é assim, é a determinação que cada um deve ter. Eu acho que nós devemos estar no partido para, se há alguma coisa mal, nós combatemos-la. O que está mal, a gente deve convictamente lutar por elas. E quer dizer que critica, por exemplo, a posição de António Capucho? Critico. António Capucho é um homem despeitado, na minha opinião. Ele chegou a ser secretário-geral do PSD. Secretário-geral do PSD e foi ministro. E presidente da Câmara de Cascais. Presidente da Câmara de Cascais muitos anos e é um homem que eu tenho a convicção que ele continua a ser um social-democrata e inquestionável. Mas as atuações dele, recentes, de há uns 2, 3 anos para cá, é de uma obsessão ressabiada contra Passos Coelho, contra alguns dirigentes do partido. E eu acho que nós na política não devemos estar assim. E desafios, porque ele não se vai demitir do PSD, de provocações, aliás, e não sei o quê. Ainda hoje no Facebook é provável, que não se vai demitir, espera que o expulsem. Pronto, é evidente que é para criar um facto. Ele sabe que os estatutos são ele, se é um militante de um partido, tem que respeitar os estatutos, sabe que isso é obrigatório. Se ele está à espera de ser expulso, os estatutos têm que dar provimento é lei do próprio partido. Portanto, se quer criar um facto público, é mau. Eu acho que é mau. Eu, aliás, tenho até preço pelo Dr. António Capucho. E eu, se calhar, isto não vale o que vale, mas até lhe apelo para ele não enverdar por esse caminho, porque é uma atitude ressabiada de confronto com os dirigentes nacionais. Não fica bem, acho eu. Não fica bem. Depois, e vamos abrir aqui um ligeiro parêntese, antes de irmos à sua candidatura à Presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, para falar que, ao serviço do município de Gaia, esteve em várias empresas, com funções não executivas na administração de várias empresas, mas há uma, por ser nacional, embora com forte participação do município de Gaia, que é a Sul Douro, que é uma agradável surpresa, quando todos previam que seria o fim do mundo com a Sul Douro em Vila Nova de Gaia. Quem visita a Sul Douro acha que está num dos melhores jardins que pode encontrar por esse país fora. Como é que isso é possível? Transformar uma lixeira
que está a recolher ainda resíduos num jardim? Olha, Ferreira Leite, permita-me tratá-lo assim. Eu ainda integro a administração da Soldouro, como administrador não executivo, não remunerado, mas naturalmente em representação do município de Gaia. E quero dizer o seguinte, eu quando cheguei à empresa havia grandes perturbações naquilo que era o aterro e os efeitos do aterro e até já naquela altura, já foi há uns anos, algumas expectativas daquilo que era a instalação de uma central de vazão orgânica que entretanto teve que ser, por imperativo legal da comunidade, teve que ser instalada e que os munícipes pagam todos os dias na sua tarifa uma obrigação comunitária. É preciso dizer isto. Não é a empresa Soldouro, nem é o município, é uma obrigação da comunidade que nos obriga a ter aquele equipamento. Bom, e eu, desde que lá entrei, aliás, foi sempre o propósito dos meus colegas que me antecederam, nomeadamente, mas este Conselho de Administração, que tem tido algumas alterações por lado do acionista maioritário, que é a Empresa Geral de Fomento, a EGF, mas o Presidente do Conselho já é Presidente do Conselho desde a minha altura, desde que eu entrei para lá, e mais um outro colega da feira que também continuamos a integrar. E foi sempre o nosso objetivo, como administradores, não executivos, mas a representação do município, que aquele equipamento se tornasse num equipamento natural do ambiente e de um grande serviço às populações. Quando os autarcas, como o Dr. Luís Filipe Menezes e como o Presidente da Câmara da Feira, não é, que priorizaram aquilo que era a limpeza urbana e o tratamento dos resíduos como equipamentos de excelência, como serviços de excelência aos seus concelhos, tinha que haver uma empresa que lhe fizesse a reversão. E então priorizou-se aquilo que era o equipamento dessa mesma empresa com meios tecnologicamente evoluídos para poder reduzir o efeito. César, de facto, só visto. Quem não vir, não acredita. Pois. Mas como só temos 3 minutos, vamos falar nestes últimos 3 minutos sobre as ideias que têm para o futuro do município. Dizem que aquilo vai ser difícil, que há para lá uma dívida que ronda os 400 milhões, é um município com potencialidade extraordinária e por isso 400 milhões representará para outros municípios 4 milhões, 40 milhões. Mas o que é que o move? O que é que acredita no seu conselho? Olha, acredito muito, porque nós, estes anos, 16 anos de mandato que vamos concluir, do Dr. Menezes à frente do município, não é obra só exclusiva do Dr. Menezes, é de um conjunto de pessoas, de técnicos, de políticos, que, nomeadamente até alguns da oposição, que desenvolveram aquilo que era o objetivo de desenvolvimento do Conselho. Há bastante dívida, há muitíssima obra. O município tem liquidez e tem capacidade de amortizar a dívida. E tem capacidade também para priorizar aquilo que são os objetivos essenciais. Portanto, os gaenses não devem ter medo do futuro? Não, na minha opinião não. Eu penso que este projeto de Gaia na Frente, se quisermos, não é a campanha, mas é... Sim, fala à vontade. É um projeto que quer dar continuidade àquilo que foi o exercício destes mandatos que agora vão culminar com o Dr. Menezes, e temos condições, a filosofia é a mesma, as obrigações, os objetivos, a vontade, o querer é o mesmo e, portanto, eu acho que nós temos necessidade de continuar a implementar medidas no terreno para podermos dar melhor qualidade. Então, da mesma maneira que César Oliveira bateu o pé a Luís Filipe Menezes, os cidadãos de Vila Nova de Gaia podem ter a certeza de que César Oliveira estará lá para fazer cumprir a vontade dele. Muito bem, eu agradeço-lhe essa introdução, porque é o principal objetivo da minha recandidatura. Eu quero continuar a fazer, tenho estabelecido com o candidato à Câmara, tenho estabelecido regras, ou por outra, compromissos, de forma que a Assembleia Municipal,
que devia ter estado já consignado, o acrescento de poderes devia já consignado em lei, que abortou por falta de vontade do Partido Socialista, naturalmente, mas que devia ter as suas competências reforçadas. E eu acho que nós devemos procurar, junto ao Executivo, competências acrescidas para o papel preponderante da Assembleia. E eu quero dizer que quero ainda estar mais próximo da população, quero estar mais próximo, eu e todos os seus deputados, queremos estar mais próximo daquilo que é as dificuldades que a população tem e sobretudo, aquilo que eu tenho entendimento com os candidatos para que priorizem. O senhor sabe que na sua gala e eu na minha pequena intervenção fiz um apelo, nem pensava que podia ser a candidata à Assembleia Municipal, mas fiz um apelo a todos os autarcas que estavam lá presentes, e muitos, até fora do Conselho. Eu fiz um apelo que todos pensassem muito seriamente em priorizar as causas sociais. Nós temos que desenvolver políticas e infraestruturação ligada àquilo que é as pessoas. Percebe? E na área da educação, na área das IPSS, na área daquilo que é a nossa sensibilidade para os mais César Oliveira, muito obrigado por ter estado aqui na Pedra da Audiência. Provavelmente teremos a oportunidade de dar continuidade a esta conversa noutra oportunidade. Teria muito para dizer, Ferreira Leitão. E assim, caros telespectador, foi com um enorme prazer que estivemos consigo. E a sua companhia foi de extrema importância. Por isso, está convidado. Esteja connosco na próxima. Até já.